Cidadania e direitos humanos. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos a plenitude de seus direitos, promovendo a igualdade e combatendo a discriminação, garantindo assim a dignidade e liberdade de cada indivíduo. Meio ambiente e sustentabilidade. A Constituição Federal reconhece a necessidade de preservar o ambiente natural, estabelecendo a importância do desenvolvimento sustentável e da gestão responsável dos recursos naturais em face das mudanças climáticas e da preservação ambiental. Política e sociedade. A Constituição Federal estabelece os fundamentos da democracia, garantindo a participação cívica, o respeito aos direitos políticos e o apoio aos movimentos sociais como elementos essenciais para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Economia e desenvolvimento. A Constituição Federal orienta a política econômica do país, visando a distribuição de renda, a redução da desigualdade e a promoção do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que reconhece a importância do mercado de trabalho e os desafios da globalização. Educação. A Constituição Federal assegura o direito à educação de qualidade, promovendo o acesso universal à educação e reconhecendo a educação como um instrumento fundamental para a transformação da sociedade e a promoção do bem-estar. Cultura e arte. A Constituição Federal valoriza a cultura e as manifestações artísticas, reconhecendo o patrimônio cultural do país, a literatura, a música, o cinema e outras formas de expressão como elementos fundamentais da identidade nacional. Tecnologia e inovação. A Constituição Federal reconhece o avanço tecnológico como um fator determinante para o progresso da sociedade, enfatizando a importância da inovação, da ética na tecnologia e da transformação digital para o bem-estar da população. Saúde e qualidade de vida. A Constituição Federal estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, garantindo o acesso a serviços de saúde de qualidade, a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar como pilares essenciais para uma vida saudável. História e cultura brasileira. A Constituição Federal reconhece a importância da história e cultura do Brasil, promovendo o respeito aos movimentos culturais e históricos que moldaram a identidade nacional. Mundo contemporâneo. A Constituição Federal orienta as relações internacionais do Brasil, promovendo a paz, a cooperação e o respeito aos princípios de geopolítica, enquanto reconhece a importância de compreender os conflitos globais e as notícias atuais para uma sociedade informada e participativa. Cidadania e direitos humanos. Assim como Thomas Hobbes argumentava que em um estado de natureza o homem estaria em constante conflito, a proteção dos direitos humanos e da cidadania é essencial para evitar o caos e garantir a igualdade, a diversidade e a inclusão social, combatendo a discriminação. Meio ambiente e sustentabilidade. Da mesma forma como Hobbes ressaltava a necessidade de um contrato social para evitar a guerra de todos contra todos, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável exigem um acordo coletivo para evitar a devastação, promovendo a mitigação das mudanças climáticas e o uso responsável dos recursos naturais. Política e sociedade. Thomas Hobbes destacava a importância de um governo para evitar o estado de natureza caótico, e questões políticas, sistemas de governo, democracia, participação cívica, direitos políticos e movimentos sociais desempenham um papel crucial na construção de uma sociedade organizada e justa. Economia e desenvolvimento. Assim como Hobbes apontava para a necessidade de um poder soberano para garantir a ordem, tópicos econômicos, como distribuição de renda, desigualdade, políticas econômicas, mercado de trabalho e globalização, exigem uma abordagem coordenada para promover o desenvolvimento equitativo. Educação. Em linha com a ideia de que o conhecimento é poder, a educação desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade justa. O acesso à educação, os desafios na área educacional e o impacto da educação na sociedade são aspectos que merecem atenção e investimento. Cultura e arte. Thomas Hobbes reconhecia a importância da cultura e da civilização na construção de uma sociedade harmoniosa. Da mesma forma, a cultura, as manifestações artísticas, o patrimônio cultural, a literatura, a música, o cinema e outras formas de expressão desempenham um papel crucial na identidade e no enriquecimento cultural da sociedade. Tecnologia e inovação. Como Hobbes defendia a necessidade de leis para manter a ordem, os avanços tecnológicos, o impacto da tecnologia na sociedade, as transformações digitais e a ética na tecnologia exigem regulamentação e reflexão para garantir que o progresso tecnológico seja benéfico e não prejudicial. Saúde e qualidade de vida. Assim como a saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
a prevenção de doenças e o bem-estar são fundamentais para garantir que os cidadãos desfrutem de uma vida saudável e produtiva, evitando um estado de sofrimento e insegurança. História e cultura brasileira. Thomas Hobbes observava a importância da história e da cultura na formação da sociedade. Da mesma forma, aspectos da história do Brasil, a cultura brasileira, os movimentos culturais históricos são elementos que moldam a identidade nacional e merecem respeito e valorização. Mundo contemporâneo, à semelhança do entendimento de Hobbes sobre a necessidade de ordem e segurança, questões de geopolítica, relações internacionais, conflitos globais e notícias atuais requerem cooperação, entendimento e ação para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e evitar o caos. Cidadania e direitos humanos, em sintonia com as reflexões de Zygmunt Bauman, as questões relacionadas aos direitos humanos e à cidadania destacam a necessidade de enfrentar as incertezas da era líquida, promovendo a igualdade, a diversidade, a inclusão social e o combate à discriminação como baluartes da estabilidade e do respeito mútuo na sociedade contemporânea. Meio ambiente e sustentabilidade. Assim como Bauman alertava para a fragilidade das relações humanas na modernidade líquida, a abordagem das mudanças climáticas, da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável sublinha a importância de repensar nossas relações com a natureza e os recursos naturais, em um esforço para construir uma base sólida e duradoura para o futuro. Política e sociedade. Em consonância com a visão de Bauman sobre as relações sociais e políticas, as questões políticas, os sistemas de governo, a democracia, a participação cívica, os direitos políticos e os movimentos sociais surgem como peças-chave na construção de uma sociedade mais sólida e resiliente. Economia e desenvolvimento. Tal como Bauman explorava a fluidez das relações econômicas na sociedade contemporânea, tópicos econômicos como a distribuição de renda, a desigualdade, as políticas econômicas, o mercado de trabalho e a globalização exigem uma abordagem mais sólida e sustentável para promover o desenvolvimento equitativo e duradouro. Educação. Em linha com a premissa de Bauman de que a educação é uma âncora em um mundo em constante mudança, questões sobre a educação, o acesso à educação, os desafios na área educacional e o impacto da educação na sociedade surgem como pilares fundamentais para construir uma base educacional sólida e resiliente. Cultura e arte. Assim como Bauman apreciava as manifestações culturais como âncoras de significado na sociedade líquida, a cultura, as manifestações artísticas, o patrimônio cultural, a literatura, a música, o cinema e outras formas de expressão emergem como elementos essenciais para a preservação da identidade cultural e a construção de conexões sólidas. Tecnologia e inovação. À luz das reflexões de Bauman sobre as complexas transformações tecnológicas, as questões sobre avanços tecnológicos, o impacto da tecnologia na sociedade, as transformações digitais e a ética na tecnologia destacam a necessidade de adotar uma abordagem ética e consciente para moldar o futuro tecnológico. Saúde e qualidade de vida. Em concordância com a ênfase de Bauman na importância da saúde na busca por uma vida significativa, questões relacionadas à saúde pública, ao acesso a serviços de saúde, à prevenção de doenças e ao bem-estar surgem como alicerces fundamentais para garantir uma sociedade saudável e resiliente. História e cultura brasileira. Da mesma forma como Bauman apreciava as narrativas culturais que forneciam contexto à vida contemporânea, os aspectos da história do Brasil, a cultura brasileira, os movimentos culturais históricos desempenham um papel crucial na construção da identidade e na compreensão da história nacional. Mundo contemporâneo. Em linha com a análise de Bauman sobre a fluidez das relações globais, as questões de geopolítica, relações internacionais, conflitos globais e notícias atuais destacam a necessidade de compreender as dinâmicas em constante mudança do mundo contemporâneo e promover a estabilidade e a cooperação global. Cidadania e direitos humanos. Assim como Simone de Beauvoir ressaltou a importância da emancipação das mulheres na busca por igualdade, a cidadania e os direitos humanos são fundamentais para a conquista da igualdade, da diversidade e da inclusão social, enquanto combatem as formas de discriminação que perpetuam desigualdades. Meio ambiente e sustentabilidade. Da mesma forma como Simone de Beauvoir apontou para a necessidade de questionar as estruturas opressivas, a abordagem das mudanças climáticas, da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável exige uma reflexão crítica sobre o uso de recursos naturais e uma postura ativa na busca por soluções sustentáveis.
Política e sociedade, em consonância com a visão de Beauvoir sobre o papel das mulheres na sociedade, as questões políticas, os sistemas de governo, a democracia, a participação cívica, os direitos políticos e os movimentos sociais são essenciais para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Economia e desenvolvimento, tal como Beauvoir enfatizava a importância da independência econômica das mulheres, os tópicos econômicos, como a distribuição de renda, a desigualdade, as políticas econômicas, o mercado de trabalho e a globalização, requerem esforços para promover um desenvolvimento econômico equitativo e sustentável. Educação, em linha com a luta de Beauvoir pelo acesso das mulheres à educação, questões sobre a educação, o acesso à educação, os desafios na área educacional e o impacto da educação na sociedade enfatizam a importância de proporcionar igualdade de oportunidades educacionais para todos. Cultura e arte, Simone de Beauvoir valorizava as vozes femininas na literatura e na cultura, e a cultura, as manifestações artísticas, o patrimônio cultural, a literatura, a música, o cinema e outras formas de expressão desempenham um papel crucial na promoção da diversidade cultural e na expressão de diferentes perspectivas. Tecnologia e inovação, assim como Beauvoir desafiou as normas de sua época, as questões sobre avanços tecnológicos, o impacto da tecnologia na sociedade, as transformações digitais e a ética na tecnologia destacam a necessidade de questionar e orientar a inovação de maneira ética e inclusiva. Saúde e qualidade de vida, em consonância com a ênfase de Beauvoir na autonomia das mulheres sobre seus corpos, questões relacionadas à saúde pública, ao acesso a serviços de saúde, à prevenção de doenças e ao bem-estar ressaltam a importância de garantir o controle sobre a própria saúde e qualidade de vida. História e cultura brasileira, da mesma forma como Beauvoir destacava as contribuições das mulheres para a cultura e a história, os aspectos da história do Brasil, a cultura brasileira, os movimentos culturais e históricos são elementos que enriquecem a identidade nacional e merecem ser reconhecidos. Mundo contemporâneo, em linha com o espírito crítico de Beauvoir, as questões de geopolítica, relações internacionais, conflitos globais e notícias atuais destacam a importância de uma abordagem crítica e engajada para entender e abordar os desafios do mundo contemporâneo. Cidadania e direitos humanos, como Albert Einstein afirmou, a verdadeira medida de uma sociedade está na forma como ela trata seus membros mais vulneráveis. Questões relacionadas a direitos humanos, cidadania, igualdade, diversidade, inclusão social e combate à discriminação são reflexos diretos do compromisso de uma sociedade com o bem-estar de todos os seus membros. Meio ambiente e sustentabilidade, em consonância com a visão de Einstein de que devemos pensar como seres humanos, não como máquinas, tópicos relacionados a mudanças climáticas, preservação ambiental, uso de recursos naturais, poluição e desenvolvimento sustentável exigem uma abordagem cuidadosa e responsável para garantir um planeta saudável para as gerações futuras. Política e sociedade, da mesma forma como Einstein defendia a importância da paz, afirmando que a paz não pode ser mantida pela força, só pode ser atingida compreendendo questões políticas, sistemas de governo, democracia, participação cívica, direitos políticos e movimentos sociais são componentes essenciais na construção de uma sociedade pacífica e justa. Economia e desenvolvimento, tal como Einstein ressaltava que não se pode resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou, tópicos econômicos, como a distribuição de renda, a desigualdade, as políticas econômicas, o mercado de trabalho e a globalização exigem uma abordagem inovadora e solidária para promover um desenvolvimento econômico equitativo. Educação, em sintonia com a visão de Einstein de que a educação é o que resta depois de esquecermos o que aprendemos na escola, questões sobre a educação, o acesso à educação, os desafios na área educacional e o impacto da educação na sociedade destacam a importância de uma educação que estimule o pensamento crítico e a criatividade. Cultura e arte, assim como Einstein valorizava a criatividade, afirmando que a imaginação é mais importante que o conhecimento, a cultura, as manifestações artísticas, o patrimônio cultural, a literatura, a música, o cinema e outras formas de expressão desempenham um papel crucial na promoção da criatividade e na preservação da herança cultural. Tecnologia e inovação, em concordância com a visão de Einstein de que a tecnologia superou a humanidade, as questões sobre avanços tecnológicos, o impacto da tecnologia na sociedade, as transformações digitais e a ética na tecnologia destacam a necessidade de direcionar a inovação tecnológica para o benefício da humanidade. Saúde e qualidade de vida,
Como Einstein observou que a saúde é o valor mais importante, questões relacionadas à saúde pública, ao acesso a serviços de saúde, à prevenção de doenças e ao bem-estar ressaltam a importância de garantir a saúde e qualidade de vida para todos. História e cultura brasileira, assim como Einstein reconhecia a importância da cultura, afirmando que a cultura é o perfume da realização individual, os aspectos da história do Brasil, a cultura brasileira, os movimentos culturais e históricos são elementos que enriquecem a identidade nacional e merecem ser apreciados. Mundo contemporâneo, em linha com a visão de Einstein de que a paz é mais preciosa que um pedaço de terra, questões de geopolítica, relações internacionais, conflitos globais e notícias atuais destacam a importância de esforços coletivos para promover a paz e a cooperação global.